Boa noite, eu sou o professor Paulo Dias, sejam bem-vindos à Rádio Amintas. Hoje, dia 25, segunda-feira, é com muita alegria que vamos realizar o 10º programa da série de 40 que pretendemos levar ao ar até o final deste ano. E hoje nós vamos debater o tema A Escola, Formação Cidadã. O que é isso? Para falar sobre essa temática, convidamos o movimento estudantil, a APP Sindicato, está aqui conosco o professor Hermes Leão, a ALEP e a ICED. Quero deixar registrado que fomos pessoalmente protocolar o convite junto à CED e à ALEP. No final do ano passado, dia 30 de 11 de 2015, realizamos um outro debate sobre escola pública, o que é isso? E foi protocolado o convite no dia 10 de 11 de 2015, na CED, na ALEP e APP Sindicato. O Partido dos Trabalhadores foram os únicos a justificar a ausência. Gostaria de comunicar a todos que, durante o ano de 2016, a Rádio Amintas debaterá o tema norteador que é o Brasil e o mito da paz dominante. Este se justifica pela necessidade de refletir de maneira crítica sobre os conflitos que perpassam a história do país, pois a manutenção do mito impede uma ação mais efetiva no sentido de lidar com nossas tensões internas. Os temas debatidos até então estão coerentes com a proposta básica do projeto da rádio, de fomentar uma comunicação democrática e autônoma, contribuindo para a formação dos estudantes e, de forma mais ampla, da comunidade, como cidadãos livres e críticos, como se explica no artigo 3º da LDB. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Terceiro, pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Quarto, respeito à liberdade e apreço à tolerância. Sétimo, valorização do profissional da educação escolar. Oitavo, gestão democrática no ensino público, na forma dessa lei e de legislação dos sistemas de ensino. Décimo, valorização da experiência extraescolar. 11º, vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as políticas sociais. Então, é com alegria, então, que nós vamos passar o microfone para o nosso convidado, que já esteve, se eu não me engano, essa é a 3ª vez que o professor Hermes Leão se faz presente nos nossos estúdios, enriquecendo o nosso debate. E esse debate sobre a escola cidadã, ela é fundamental, ainda mais esse tempo em que nós estamos vivenciando no Brasil o impeachment. E nós, escola, nós não podemos virar as costas para esta questão. E devemos também pensar o papel da escola. O que nós vimos no domingo foi estarrecedor. O povo brasileiro conseguiu ver a cara do Congresso. E o povo brasileiro também testemunhou o que significa a apatia nacional frente às questões políticas. Então, a Rádio Amintas, cujo tema norteador é o Brasil, o mito da paz dominante, a gente está buscando discutir enfrentar esse problema de forma mais efetiva. E por isso que os nossos alunos se encontram logados. Eu gostaria que vocês pudessem, por favor, nominá-los, quem está lá no outro lado da linha, para a gente poder dar início. Vamos fazer isso, então, e a gente já consegue passar a palavra para o Hermes. Os nossos ouvintes são o Wesley, o Jonas, a Carol, a Bruna, o Nick, o Gabriel, a Kelina, a Camila Cordeiro, Evelyn, Luriane, Daniele, Janete, Rodrigo, Matheus, Tainá, Rafael, o Gustavo, a Rafaela, Eduardo, o Gabriel, o Guilherme Matheus, o Rafael Alexandre, a Jaqueline, a Tatiane, a Ana Cláudia, o Thiago e o Murilo Ribeiro. Muito bem, quantos alunos a gente tem aí?
41. 41 alunos que estão logados, escolas lá do Colégio Otília, tem alunos do Arnaldo, do Zato e várias escolas. E a alegria e os alunos aqui do Segundo C. Salva de palmas para saberem que estão aqui. Segundo C, sejam todos bem-vindos e obrigado pela colaboração de vocês. Boa noite. Boa noite. Quero agradecer o convite mais uma vez para estar aqui no Colégio Amintas, prestigiando esse esforço que tem sido feito de uma rádio educativa, e é muito valioso esse processo, e a VP Sindicato com certeza vai sempre valorizar essa iniciativa da equipe da escola, e do professor Paulo, que é uma liderança comprometida com essa comunicação importante pela rádio, pela internet. Então quero saudar vocês aí do segundo C. Fico feliz de poder conversar com vocês aqui no colégio, no estúdio, e também saudar os internautas, Paulo. Então estamos à disposição aqui para uma boa conversa, um bom debate essa noite que a chuva voltou para a gente, a gente estava precisando realmente, né? Muito bom. Muito bem, então, professor Hermes. Como é que podemos pensar uma escola cidadã? A escola precisa debater um projeto de nação que passa pela compreensão do espaço que a gente vive, né? Que o Brasil é uma nação e é composta pelos seus habitantes, onde eles estejam, né? Na área rural, né? No espaço urbano, nas escolas, nas ruas, e pensar uma proposta cidadã é uma escola também com currículo que leva em consideração essa realidade, né? Nós não precisamos abrir mão do processo acumulado nos livros didáticos, que são importantes, né? Tem um conhecimento científico acumulado ao longo do tempo pela humanidade, e a escola precisa trabalhar com esse conhecimento, mas não pode desconsiderar a perspectiva de que os professores, os funcionários da escola e os estudantes também são intelectuais, né? Nós colocamos esse desafio: pensar que um cientista, um grande escritor, um romancista, uma futura trabalhadora dedicada a um processo de superação dos desafios sociais que a gente tem, está nos bancos da escola. E a escola pública precisa de trabalhar com essa perspectiva. Nos dias de hoje, a participação na escola, o interesse de buscar o conhecimento, porque o conhecimento é libertador. É muito importante que a gente compreenda isso. Parte de um esforço que é individual e que também é coletivo. Querer uma sociedade melhor, uma comunidade que a gente possa superar os problemas da violência, das desigualdades que a gente tem muito forte no nosso país, é uma tarefa que é de todos nós, educadores, no meu caso, dirigente sindical, parlamentares que foram convidados para vir aqui. É uma pena que não valorizem, né? São 54 deputados, não é possível que pelo menos um pudesse vir, de qualquer partido político, e também o espaço governamental, né? Porque nós entendemos que no debate, dessa forma como está sendo feito aqui, medidas e ações podem surgir também que sejam implementadas por quem executa as políticas educacionais, que é o governo. Então, nós temos uma sociedade muito desigual, bastante violenta no nosso país, e uma escola cidadã vai trabalhar numa perspectiva de um tempo novo, de uma sociedade melhor, e ela parte da iniciativa de cada um de nós, desde o espaço em que a gente ocupe, seja como trabalhador, seja como estudante trabalhadores, que eu sei que muitos já estão nessa dupla jornada, que é um desafio enorme, poder manter-se na escola sem fazer evasão escolar, por exemplo, é
desenvolver a cidadania também, né? Quanto mais a gente ficar na escola, já está medido por organismo como o DIEESE, por exemplo, que é o Departamento Intersindical de Desenvolvimento Econômico e Social. O DIEESE é que aponta, cada ano a mais na escola é mais renda, é mais saúde que as pessoas adquirem. É uma sociedade saudável no sentido físico, mas também no sentido político, no sentido cultural, pressupõe uma permanência e um esforço de completar os ciclos de estudo. Não dá para a gente, por exemplo, ter evasão, que é alta no ensino médio, principalmente. Vocês sabem do que eu estou falando. Infelizmente, a gente tem essa realidade. Nós precisamos enfrentar isso, né, para desenvolver realmente o princípio de cidadania. Isso é muito importante. Muito bem. Professor, e como que o sindicato tem visto assim, o quadro da nossa educação das escolas aqui no Paraná? Eu falo isso, professor, a gente teve recentemente na CCJ um projeto para diminuir o número de alunos em sala de aula. A professora que está aqui, quantos alunos tem na sala de aula? Isso, no terceiro C tem 40 alunos. Então, foi derrubado 48 alunos. Então, eu gostaria que você comentasse que é a Lei 211 de 2015, de autoria dos deputados estaduais Requião Filhos, Lemos, que foi rejeitado no dia 19/4, pela Comissão de Constituição e Justiça. Como, professor, pensar numa escola cidadã com essa realidade em sala de aula? Então, primeiro que uma turma de 48 estudantes deveria ser dividida em 2 turmas, né? Porque aí já entra um descumprimento de resoluções que estão em vigor, porque o número de alunos do ensino médio é 40, né? Nós temos trabalhado, essa lei previa a gente reduzir para 35 alunos no ensino médio, para 30 no oitavo e nono ano. Eu tenho aqui, ó. Segundo a proposta rejeitada, as turmas passariam a ser compostas por ensino infantil de 0 a 2 anos, até 8 alunos. Ensino infantil 3 anos de idade, até 15 alunos. Ensino infantil 4 a 5 alunos de idade, 4 a 5 anos de idade, melhor. E ensino fundamental, séries iniciais, até 20 alunos. Ensino fundamental, 2º ao 5º ano, até 25 alunos. Ensino fundamental, 6º ao 9º ano, até 30 alunos. Ensino médio, até 35 alunos. Então, essa proposta foi rejeitada. Exatamente. E hoje a gente tem algumas escolas que estão premidas e pressionadas a trabalhar acima das resoluções que já estão em vigor, que nós consideramos alto o número, né? Você ter já 40 alunos no ensino médio, dependendo da sala, ela é muito pequena, porque o pessoal do ensino médio já está maior, né, corporalmente falando. Os professores têm dificuldade de se locomover por entre as carteiras. É muito difícil fazer um trabalho em grupo, numa turma com 40 alunos, muito menos com uma turma de 48. A não ser que fosse um salão grande, né, espaçoso, para poder ter uma turma mais numerosa. Uma turma mais numerosa também pressupõe muitas outras tecnologias que pudessem facilitar o processo, né, que a gente ainda não tem, né? Nós compreendemos que o processo de aprendizado que se dá coletivamente nas turmas também, essa interação de colegas com colegas, e ela complementa o esforço que os professores fazem de fazer a mediação do processo do conteúdo. E, além disso, também, uma turma mais numerosa coloca uma dificuldade também na comunicação dos professores, especialmente com aqueles que têm mais dificuldade de aprendizagem, né? Então, por isso que a gente tem insistido de reduzir os atuais números das resoluções que estão em vigor.
Já foi muito maior. Eu trabalhei com 63 alunos em quinta série, na época que a quinta série é hoje o 6º ano do ensino fundamental, né? O livro de chamada vinha com uma tira a mais de nomes, vazava para baixo, assim, né? Em Mauá da Serra, numa cidade do interior do estado, e era muito complicado, né? Eu sou da educação física. Como é que você vai ensinar um movimento, uma repetição com a única bola que nós tínhamos para lidar com uma turma de 63 garotos e garotas de 11 anos de idade? Então, períodos muito complicados, a gente tem dado alguns passos, mas precisava avançar mais. E os deputados vetaram essa lei baseada tão somente na questão de gastos, né? De custos, de turmas a mais que o Estado teria que ter, professores a mais. Eles não levam em consideração o dinheiro que é aplicado em escolas como investimento. É só a ideia de gasto, de custo, não como investimento para poder ter mais qualidade. Então, nós vamos fazer recurso desse projeto de lei, vamos fazer mobilização, acho que na pressão que a gente pode avançar ainda mais. E nos colégios que tem tido, existe uma situação que vale a pena a gente compartilhar, que é muito complicado. Quando a gente tem uma turma, que nem vocês estão dizendo, de 40 e acima de 40, quando a resolução coloca que o limite máximo são 40, o governo, infelizmente, aposta na desistência, não aposta que vai chegar alguém que está se mudando para cá, que precisa de vaga, e não aposta que todos ficarão na sala de aula até o final do ano letivo. Porque quando chega lá para agosto, setembro, existe evasões. Então, é incrível, porque exatamente quem deveria apostar no sucesso da permanência dos estudantes, na aprovação no final do ano letivo, também aposta que daqui a pouco essa turma se encaixe no número, porque uma menina desistiu aqui, um outro que estava trabalhando ficou cansado demais e não veio mais para a escola, e aí daqui a pouco tem um número de desistentes. E não existe uma política que a gente insiste que deveria ter, de acompanhamento para que não haja o processo de abandono da escola. É muito complicado. A gente sabe que as escolas fazem esforços, né? Eu já fui diretor de escola, a gente faz muito empenho, mas precisa de mais envolvimento de outras políticas públicas, como assistência social, como segurança pública, em muitos casos, que envolve violência. Quando é o caso do trabalho, a gente também insiste, é preciso poder estudar as condições de cada família para saber como é que você faz para sustentar um adolescente que precisa ajudar na renda familiar e que tem que ir para a escola. E, surpreendentemente, a gente ainda tem situações de abandono por gravidez das meninas em colégio. Não tem uma política de acompanhamento. Como se a gravidez, né, já por si, colocasse uma situação, às vezes existe até por discriminação, porque não tem um debate, não tem uma política de acompanhamento adequada. Então é muito complicado. Agora, por exemplo, nós estamos numa situação com os alunos doentes. Existe um programa que os alunos que estão doentes não podem vir na escola, alguns não virão o ano inteiro, por determinadas situações mais graves de saúde. Então tem um programa, que é o programa SARI, que é um programa importantíssimo que os professores dão assistência para esse aluno, ou no hospital, ou mesmo em domicílio, e nós estamos vendo o governo demorando até agora, já são um bimestre, né, inteiro, praticamente já concluindo um processo em que esses alunos estão, na maioria das cidades, ainda abandonados, já com dificuldade por conta da saúde, já privados de estar no convívio da escola e não tendo acesso à educação. Parece que é um caso aqui, outro ali, mas quando soma no estado inteiro, é um grupo grande de pessoas que precisa dessa política de acompanhamento, né? Porque todos, sem exceção, têm o direito a ter acesso à educação. E aqueles que não podem vir na escola
precisa de ter esse atendimento domiciliar por conta de saúde. Tem escolas que têm cadeirantes, precisa de alguns cuidadores para poder ajudar esses estudantes em situações que envolvem as condições, inclusive, de higiene e tudo mais, também está faltando. Então, ainda a escola depende de uma luta que a gente faz, de cobranças que a gente tem que fazer, de condições de ensino e de aprendizagem, que passa por um conjunto de situações, inclusive desse tema do número de alunos em cada sala de aula. Muito bem, enquanto o nosso convidado, o professor Hermes, toma uma aguinha, eu gostaria que você dissesse aí quantos alunos estão logados na rádio esta noite. Nós temos 53 ouvintes. 53 ouvintes, 53 alunos que estão ouvindo com caneta. Essa é uma sala de aula suportável, né? Então, parabéns a todos vocês que estão se empenhando nessa noite, estar aí acompanhando. E lembrando que vocês têm que fazer um relatório. Relacionar o tema que nós estamos discutindo em sala de aula. Lembrando que o primeiro A aqui do Amintas, nós estamos discutindo democracia. E lá no Colégio Otília, nós estamos discutindo René Descartes. E para os alunos do segundo ano, então vocês têm que relacionar o tema de hoje, a escola e formação cidadã, o que é isso. Tem perguntas aqui? Perguntas? Pessoal meio tímido? Perguntas? Nenhuma? Vocês acham que esse tema é importante ser discutido na escola? Um de cada vez para não criar o tumulto. Sim? Quem? Você que é corajoso, passa o microfone para ele, para mim. Seu nome, não esqueça de dizer o seu nome, tá, querido? Meu nome é Vitor. Eu acho importante, sim, esse assunto ser discutido, mas uma coisa que deveria ser falada é que, mesmo se for dividida as turmas, não tem professor para dar aula de noite. Era isso que eu queria falar. Muito bem. Tem uma outra questão também, né, professora? Lembrando que como é que a gente pode pensar uma escola cidadã se o nosso governo, pena que eles não estão aqui, a gente os convidou para se fazerem presente nesse debate, e essa noite eles avisaram de manhã que não poderiam estar. Mas seria importante se estivesse aqui, que é uma outra questão, que é a merenda escolar. O governo corta mais de 35% dos recursos em 2016. Então, são mais de 130 cooperativas de agricultores que atendem as escolas públicas da rede estadual de ensino sofrerão em 2016. Então, isso já era um anúncio em 2015 e que se efetivou agora em 2016. Não sei se vocês já perceberam que houve uma diferença na merenda escolar. Então, todo aquele granjeiro, né, das cooperativas, isso não tem mais na merenda. E isso tem um causador, né? Então, como é que a gente também, falamos das escolas hiperlotadas, como pensar numa escola cidadã quando você vai superlotando as salas de aula, fechando turmas, inviabilizando projetos, né? Então, é uma pena que não tenha nenhum representante da SEED para responder essas questões que muitas vezes os alunos se fazem. E a gente, nos documentos, no início do ano, na semana pedagógica, foi discutido da escola, uma escola que seja mais atrativa para os alunos. Então, eu acho que é importante debater, sim, professor. Então, acho que é importante a consideração que ele coloca, né, ainda temos, sim, falta de professores em algumas escolas. Aqui em Pinhais, tem algumas escolas que estão sem professor de língua inglesa e de educação física até agora. Hoje eu fui em várias escolas aqui de Pinhais, concluindo o dia aqui com vocês, para a gente organizar a manifestação de sexta-feira, dia 29 de abril, e os diretores vão trazendo um conjunto de dificuldades. Então, o que acho que é o Vitor, né, que falou da ausência de... É Vitor? De desmembrar a turma e ainda faltar mais professores, ele tem essa preocupação, é correta.
mas uma dificuldade não justifica a outra, né? O que está acontecendo, Vitor e os demais, é que o governo deveria, por exemplo, distribuir as aulas no final do ano para a maioria dos professores, organizar os professores todos que já são efetivos, né, num planejamento, não que não possa fazer ajuste lá na primeira semana do período letivo, mas tem que ficar já adiantado de um final de ano letivo para o outro, porque isso é planejamento. E uma dificuldade grande que a gente enfrenta, que nós temos debatido, é o contrato dos PSS. Né? O contrato de um ano só, ele coloca uma dificuldade enorme. No final do ano passado, do ano de 2014, nós chegamos com 27 mil professores de contrato temporário, que é muito complicado, é muito precário. E esse último ano agora também foi rompido o contrato, poderia ter prorrogado o contrato dos que já estavam, já seria uma garantia, que tem muitos que já estavam já familiarizados com a escola, já estavam em condições de continuar o trabalho, por lei o governo poderia mantê-los, mas resolveu também, sem se preocupar com a organização pedagógica, dispensar todos, porque trazia uma economia em dinheiro no mês, né, deixar o mês de janeiro, por exemplo, todo mundo desse grupo todo sem contrato, sem salário. É uma dificuldade. E aí começa a redistribuição de aulas em pleno período de andamento do período letivo. Então tem gente que pega a aula aqui nessa escola, mas daqui a pouco surge uma carga horária mais perto de casa. Claro que a pessoa também quer poder ficar em melhores condições de se organizar, até porque o PSS ganha muito pouco. Então essa é uma dificuldade. Ele tem razão. A gente precisa de cobrar mais planejamento. Se vai ter mais turma, precisa de mais professor. Tem professores. Não tem falta de gente que queira trabalhar. Falta a organização do Estado. E no caso da merenda escolar, nós temos tanta entendimento da importância da alimentação escolar, como a gente chama, né? A antiga merenda, hoje a gente chama de alimentação escolar, porque ela é mais completa do que uma merenda. A merenda pressupõe um lanche, né? E a gente entende que é uma refeição mesmo, com nutrientes que vão ajudar no processo de aprendizagem. E a gente tanto entende essa importância que a APP participa do Conselho Estadual da Alimentação Escolar. Tá? Nós temos 3 pessoas que estão atentas. Hoje eles estavam na CODAPAR, que é o órgão governamental que concentra os alimentos, os mantimentos, cereais que vão ser distribuídos para as escolas. Então, realmente, o governo deixou de investir no último período. Né? Nós tínhamos uma merenda considerada de boa qualidade aqui no Paraná. Tem uma lei que coloca que 30% da merenda, da alimentação em cada escola, ela deve ser da produção da agricultura familiar. Isso é muito importante. E é interessante que a gente está tendo uma investigação, uma operação importante no estado de São Paulo, de desvios, exatamente por conta dessa lei. Né? Então, assim, uma lei que é tão importante, tão necessária, ainda, infelizmente, as pessoas de má fé conseguem deturpar e distorcer o processo. Né? Então, nós vamos acompanhar. A gente tem reunião amanhã com a CED, amanhã às 15h. Esse tema da merenda, o tema de recursos nas escolas, para os diretores poderem deixar as escolas em melhores condições, e que está insuficiente, também está na pauta, entre outros pontos que a gente quer debater. Tá? Isso é muito importante também. Muito bem. Tá. Então, os nossos alunos, muito obrigado. Vocês vão fazer o lanchinho. Obrigado. Obrigado, viu? Bom estudo. Esqueço de levar as cadeiras. Tá aí. As cadeiras.
Muito bem. Então, a gente vai ficando, né, por aqui. Gostaria que você, então, falasse, né, para os nossos alunos que estão online do dia 29, né, porque as escolas mandaram recados e eu gostaria que você explicasse, né. Então, eu quero convidar, inclusive, os estudantes que conversem com seus pais, com as mães, com os responsáveis, os que são menores, que convidem seus familiares que puderem estar conosco no dia 29 de abril. Nós vamos fazer concentração da educação na Praça Santos Andrade, a partir das 8h30 da manhã. Às 9 horas, nós vamos ter um ato nacional aqui em Curitiba, na Praça Santos Andrade, em defesa da escola pública, que nós estamos numa semana de defesa da escola pública em nível de Brasil. Nós vamos fazer uma caminhada, iremos ao Centro Cívico, né, junto com os outros servidores. A maioria dos servidores públicos do Paraná organizaram também paralisação para o dia 29 de abril, porque não foi só a educação que estava na praça no dia 29 de abril de 2015. Nós tivemos muitos colegas da saúde, agentes penitenciários, né, o pessoal das universidades, que estavam em greve também, junto, né, além da APP Sindicato e da rede estadual, que estarão de volta no dia 29 de abril, na sexta-feira. E a juventude é muito importante que participe dessas manifestações, porque nós iremos levar 3 grandes blocos de debate para a rua. Primeiro, que é violência nunca mais. Não dá para a gente admitir que num Estado democrático de direito uma manifestação seja tão agredida, tão atacada como foi naquela manifestação de 29 de abril. Então, nós vamos fazer essa memória, né, que a gente chama de um dia de luto e de luta. O luto é exatamente essa lembrança, essa memória, para que nunca mais aconteça. Vamos fazer a defesa do Estado democrático de direito, porque também ele dialoga com a segurança pública numa outra perspectiva, né, de não violência. E vamos também levar para a rua a nossa pauta de reivindicações, nós e os demais colegas servidores, né? No nosso caso, nós temos um conjunto de itens da pauta que o governo vem descumprindo, não vem aplicando, né? De direitos de professores, de funcionários de escola, das condições de funcionamento das escolas, da estrutura. Nós vamos levar tudo isso para a rua e dizer para o governo que não aceitamos qualquer retirada de direitos, seja no âmbito estadual ou seja no âmbito federal, porque nós estamos numa dificuldade muito grande na conjuntura brasileira que coloca em risco conquistas importantes dos trabalhadores do Brasil inteiro, seja do serviço público ou seja na iniciativa privada. Então, nós temos que ter bastante união, colocar essa pauta de volta na rua, e fazer uma cobrança muito forte do tema da impunidade. Nós temos tido avanços nas investigações de um conjunto de situações políticas. Temos aí empresários sendo responsabilizados por desvios de dinheiro, políticos de vários partidos, né? Consideramos que tudo isso é importante, nós temos que ter realmente toda a condição de investigar qualquer denúncia que haja, seja sobre quem for. E precisamos que haja uma resposta sobre as responsabilidades da violência de Estado, né? Não dá para a gente imaginar que o dia 29 de abril passe o tempo sem que ninguém, nenhuma autoridade responda pelo que aconteceu, né? As pessoas ficaram gravemente feridas, houve abuso de toda a ordem, que a própria mídia, inclusive internacional, identificou aqui no Paraná, e até agora a gente teve a Polícia Militar sendo isentada de responsabilidade por parte da Justiça Militar. Foi muito ruim o parecer, porque houve excessos, né, da polícia. A polícia foi para cima, sim, ela foi atrás, atingiu até a prefeitura da cidade, que era do outro lado da praça, com bombas de efeito moral. Então, não é possível que ninguém, né, tenha cometido excesso ali, a gente viu isso. E, por outro lado, o Ministério Público Estadual também denunciou
um conjunto de autoridades do governo que precisa responder pelo processo. Claro que todos têm direito à defesa, né, dentro do processo democrático, mas precisa chegar a uma conclusão tudo isso, porque senão o tempo passa, os mandatos vão e as responsabilidades, a gente já assistiu esse filme. Tem vários crimes importantes no Brasil afora, aqui no Paraná também, como foi o 30 de agosto, há 27 anos atrás, quando teve uma advertência para um coronel da Polícia Militar, ficou nisso, uma violência muito forte, uma vergonha já para o Estado do Paraná. Tem assassinatos ligados à luta pela reforma agrária, que não tiveram a responsabilização também das forças de segurança. Ninguém está esperando que o soldado, que é a camada subalterna da polícia, seja um preso e responsabilizado. Mas eles obedecem a ordens e a comandos de autoridades que precisam responder, tanto nas forças de segurança como no governo. Porque os policiais que estavam no Centro Cívico no dia 29 de abril de 2015, a ampla maioria vieram de cidades, inclusive longe de Curitiba, porque foram convocados e estavam ali cumprindo ordens. Então, essas autoridades precisam responder pelo que ordenaram e deixaram acontecer. Então, nós vamos cobrar isso também. Por isso que nós estamos anunciando a paralisação em todas as escolas públicas da rede estadual do Paraná, chamando os professores, funcionários para participar da paralisação, mas irem para a Praça Santos Andrade, já na manhã do dia 29, para que a gente faça a caminhada. Começa, então, a partir das 9 horas da manhã. 9 horas, 9 horas lá na Santos Andrade, a praça do prédio histórico da Universidade Federal do Paraná. Em torno das 10 horas nós vamos fazer a caminhada, vamos encontrar os colegas dos outros movimentos que estarão vindo da Praça Rui Barbosa, vamos nos encontrar na Praça Tiradentes, em frente à Catedral de Curitiba, e seguiremos ao Centro Cívico. Lá no Centro Cívico, além dos atos de memória, de cobrança da pauta, nós vamos ter atividades culturais. Já estão confirmadas a banda do professor Candinho, que é o Cândido, que é a Terra Violeira, que faz uma música raiz de muita qualidade, uma música popular brasileira, com um viés também de música sertaneja, de boa qualidade, é muito agradável. Estiveram conosco na greve, nos acampamentos, animando culturalmente a mobilização. Vamos ter a presença de um artista que é muito importante, que é o Pereira da Viola, que é um mineiro ligado às lutas sociais, e um artista com um talento na viola, assim, surpreendente. Outro dia ele estava numa reprise do programa da Inesita Barroso, e foi bacana vê-lo. E daí vamos concluir com a banda Detonautas, do Tico Santa Cruz, que vai fazer, a partir das 3 horas da tarde, um show, um espetáculo também de memória. Essa banda, principalmente o líder, o Tico Santa Cruz, esteve apoiando a greve do ano passado, mesmo no show da Pedreira Paulo Leminski, que a banda fez aqui na capital, durante a nossa greve, trouxeram cartazes, colocando apoio à educação pública, fazendo uma defesa muito importante, que nós reconhecemos muito, e virão fazer aí um espetáculo importante para nós. Então, queremos convidar a juventude também para prestigiar esse momento, queremos fazer um ato grande, com muita legitimidade, com denúncia, com cobrança de pauta, com a cobrança das condições da escola e também da saúde, da segurança pública, das universidades, mas com muita cultura, com muita paz. Nós não queremos qualquer violência, sempre fizemos nossas manifestações de forma muito pacífica, porque a educação pública, ela pressupõe uma educação em direitos humanos, uma educação para a cidadania, conforme o tema que foi colocado aqui, não pressupõe que haja repressão, qualquer confrontação, que não é para isso. Nós queremos o livre direito democrático de manifestação. Então, queremos muita juventude junto com a gente lá nas atividades, nas ruas e no Centro Cívico no dia 29 de abril. Muito bem, eu gostaria que você dissesse um número chamada, Hermes, número, e vocês anotem a pessoa que o número for citado, ela vai ser sorteada com um livro do Shakespeare. O número? É 17. 17. Então, mais outro número. Anota o número 17 e mais um outro número, querido. 23. 23. Número 23.
17 e 23. 17 Desculpa, 17 23. e 23. Quem tiver o nome da chamada aí, que for esses números, se manifeste ali no chat, por favor, que os nossos assistentes aqui vão... nós estamos sorteando, então, canetas e 2 livros, tá certo? Muito bem, a gente fica por aqui, agradecemos a participação, mais uma vez, do professor Hermes Leão, que atendeu o nosso convite de estar nessa noite discutindo a Escola Formação Cidadã, o que é isso. Obrigado, valeu a todos os alunos.